Olá, a paz do Senhor Jesus, chegando mais uma vez para o nosso Dormindo com Deus. Lembrando que aquele que cuida de você, esse não dorme, mas a cada instante está bem juntinho de você, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos até às 11 agora falando da parte de Deus ao seu coração, chegando ao final de mais um dia. E no fundo a música que ainda que algumas coisas venham a acontecer na nossa vida, nós vamos nos alegrar no Senhor. Você crê nisso? Eu creio. Nós podemos nos alegrar em Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando a noite vem sombria, tumultuada, nós podemos ficar entristecidos, mas o que nós não podemos esquecer é que a gente pode chorar essa noite, mas há um outro dia, graças a Deus, por isso que nós podemos contar com mais um dia que o Senhor nos dá. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos de segunda até sexta-feira, das 10h30 às 11h, sempre falando daquele que é o único, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, estamos vendo os milagres de Jesus. E como os milagres do Senhor Jesus, eles podem nos trazer lições preciosíssimas que a gente jamais esquece. Ontem nós começamos a ver a história de um cego, e na palavra de Deus, o cego em Betsaida, no capítulo de número 8 de Marcos. Se você tem uma Bíblia, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para que a gente possa então olhar para ela. Marcos capítulo 8, verso de número 22. Marcos capítulo 8, verso de número 22. Na minha Bíblia, o tema está assim, a cura de um cego em Betsaida. A cura de um cego em Betsaida. Diz assim a palavra de Deus: então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e olhando atentamente ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: mas não entre na aldeia. Estávamos acompanhando ontem esse pequeno trecho da palavra de Deus, onde nós aprendemos algumas lições. Primeiro, que essa cidade Betsaida, casa da pesca, cidade de Pedro, André e Filipe, cidade essa que perseguiu e expulsou Jesus. E Jesus disse: ai de Corazim e ai de Betsaida, em Mateus 11, 21. E nesse lugar, ou fora desta aldeia, Jesus operou um milagre
sobre a vida de um homem cego. E nós vimos 3 lições ontem desse texto. Primeira lição é que Jesus tomou pela mão e colocou para fora da cidade. Vimos aqui a lição preciosa é que muitas vezes o Senhor nos liberta da influência do nosso convívio. Eu quero utilizar aqui a vida, embora ele não esteja aqui, do pastor Olivaldo, que tinha um convívio no meio de bebida alcoólica e uma série de coisas. E a tal ponto que ele entra ali na igreja do Nazareno Ebenezer, um dia em que o pastor Felício Demário, que já está junto com o Senhor, estava ali ministrando a ceia, e ele foi até ali pegar a sua esposa, e olha só, ele mesmo bêbado entra e ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Mas ele, depois que teve um encontro com o Senhor, libertou-se da influência do seu convívio e agora é um homem de Deus, cheio da graça, da misericórdia e do poder do Senhor. Ainda vimos e aprendemos que o Senhor, cuspindo nos olhos, impondo as mãos, perguntou: vê alguma coisa? E então nós aprendemos sobre abrir a nossa mente para o sobrenatural de Deus. Mesmo que é algo nojento, Jesus cuspiu, e nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso hoje, e colocou a saliva nos olhos. Hoje, se fosse os nossos dias, o milagre talvez não aconteceria para muitos, porque iria dizer: cuidado com o vírus, hein? Cuidado com o vírus. Veja só, precisamos abrir nossa mente para o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. E a terceira lição que a gente aprende é que Jesus ajusta o foco daquele homem. O primeiro toque foi de cura, milagre, mas ele estava vendo homens como árvores, e Jesus então toca na sua vida e ele passa a ter o foco ajustado, vendo nitidamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com o mesmo texto. Queridos, é porque é 20 minutos, não dá tempo de ver todo, e cada 20 minutos dá uma mensagem de 40, por isso que eu estou dividindo, e nós vamos aprendendo. Primeira lição especial, diferente de ontem, mas com o mesmo texto. O texto diz que então chegaram a Betsaida. E quando eles chegaram lá, lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Primeiro ponto, veja só que a multidão aqui estava preocupada com o próximo. Tão preocupada que esse cego não vai. Ele é trazido. Nós encontramos que esse grupo de pessoas da cidade estava preocupada, muito preocupada com aquele homem. E esse vem um ponto muito importante para nós. Você está preocupado com o seu próximo? Tem preocupação com aquele que você gosta, que você ama? Com a situação do Covid, algumas pessoas que eu amo, que eu gosto, têm enfrentado essa luta. Um deles, eu tenho pedido de oração aqui, é pelo Édio, pastor Amarildo. E eu tenho ligado de manhã e à tarde, perguntando como é que está, como estão passando, me dê notícias, estamos orando. E a gente se preocupa, principalmente quando a coisa está muito tensa. Aqui, primeiro, a lição especial é que rogou para que aquele homem cego fosse até a pessoa de Jesus, ou o texto diz que lhe trouxeram o cego e pediram que Jesus o tocasse.
Estas pessoas queriam o melhor, queriam a cura do próximo, a restauração da vista do cego. Eles estavam rogando e pedindo para que Jesus tivesse compaixão, e compaixão é amor em ação, rogando no sentido de querer muito e implorar para que aquele homem pudesse então ter a sua vista. E essa é a primeira lição. Em nome de Jesus, você tem se preocupado com o próximo, com aquele que está bem ao seu lado? Segundo a lição especial que a gente aprende aqui, é que eles não pediram para que Jesus curasse o cego. O texto é interessante. Poderia levar o cego e dizer assim, dá vista para ele. Não foi isso. O texto nos diz que, olha, pediram para que Jesus tocasse nele. Não pediram para que Jesus curasse. Talvez no pensamento deles era Jesus tocando o curava, mas eles pediram para que Jesus tocasse. Porque quando Jesus nos toca, a cura acontece. Cada um de vocês que estão me ouvindo, se já foi tocado por Jesus, o fato é que Jesus já te curou. Curou da enfermidade mortal. Curou do pecado. E quando Jesus nos toca, o fato é, a cura acontece. E a primeira cura que o Senhor quer efetuar na nossa vida é a cura espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus nos curou e nos deu vida, e vida em abundância. Querido, olha, o toque de Jesus é para a restauração da nossa vida. Aquele grupo de pessoas estava preocupado com o seu próximo. Mas além de estar preocupado com o seu próximo, levaram para Jesus tocar. E quando Jesus o toca, aquele homem, então, é curado. E o toque de Jesus na nossa vida, a primeira coisa que acontece é justamente essa cura. Para alguns é verdade que cura fisicamente primeiro, para depois curar espiritualmente. Eu mesmo já roguei ao Senhor que pudesse curar fisicamente para depois curar espiritualmente. Estava no hospital e a pessoa estava na UTI. E eu disse, Senhor, cura para que essa pessoa tenha a chance de ouvir do Senhor e se converter. E Deus tocou. O Senhor curou primeiro fisicamente. E eu tive o privilégio de apresentar depois Jesus. E ela aceitou o Senhor e foi curada espiritualmente. O fato é que a primeira cura, ou a cura que Jesus quer realizar na nossa vida, é no nosso espírito, para que eu e você fiquemos livres do peso do pecado. Terceira lição especial, porque a hora vai passando, eu vou me empolgando aqui, por isso que não dá para pregar uma mensagem nos 20 minutos. Jesus o toma pela mão. Jesus conduz aquele cego pela mão. O texto diz que Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Ele demonstra aí a preocupação com aquele homem e o conduz. Se tem uma coisa que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida, é nos conduzir. Nos conduzir. E Ele é especialista em nos conduzir. É muitas vezes importante, talvez você já fez isso, eu fiz várias vezes e tenho feito, perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? Para onde o Senhor quer me levar? Para onde o Senhor quer me conduzir? O que eu devo falar? O que eu devo fazer? Que negócio eu devo fazer? O Senhor é especial
porque o Senhor é aquele que nos conduz. Ele tomou aquele homem pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Quantas vezes o Senhor não faz isso na nossa vida, nos tomando pela mão e tirando do lamaçal do pecado, do lodo, da perdição, e nos colocou os pés sobre a rocha, que é Cristo, o nosso Deus e Senhor. Você tem deixado Jesus te conduzir? Eu tenho dito que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é deixar Jesus conduzir. E eu faço essa ilustração sempre com sendo motorista, ou sendo aquele que dirige o carro. Quando eu vou de passageiro, ou do lado do motorista, e às vezes eu digo para o motorista: cuidado, freia, olha o carro, vai bater. Se você é igual eu, talvez é um daqueles que faz com que o motorista fique desesperado, porque a gente quase que quer conduzir. E eu tenho que dizer: Jesus, me deixe no banco do passageiro. E em nome de Jesus, não me deixe dirigir. O Senhor conduz, o Senhor leva, o Senhor é que dirige todas as coisas, em nome do Senhor. Quarto lugar, nós encontramos nesse texto que o Senhor coloca saliva nos olhos. Se tem uma coisa que saliva e rosto parece que não conduz, aliás, todos nós estamos, não convém, ou não bate, ou não andam juntos. Todos nós estamos andando de máscara agora, para que a saliva de ninguém, a gotícula de ninguém chegue até nós. Se fosse na época dessa, eu queria ver como esse milagre ia acontecer. Jesus faz algo tremendo, mas o texto nos revela que Jesus coloca saliva no rosto daquele homem cego, colocando saliva. Olha, cuspir no rosto de alguém é o maior tipo de humilhação que alguém pode ter. Eu não sei se você já presenciou ou já viu em filme que quando alguém despreza o outro, ele cospe na cara. Veja só, não existe maior tribulação do que alguém cuspir na tua cara ou no teu rosto. É uma afronta, é algo assim terrível. Mas aquele homem que era desprezado, humilhado, que ninguém dava nada para ele, estava prestes a receber uma grande cura, um grande milagre, uma grande restauração na sua vida. Mas havia ainda de acontecer que Jesus precisava colocar saliva em seus olhos. Olha, talvez nesses dias você tenha recebido algumas humilhações. Humilhações essas que te deixam triste, chateado, abatido, agoniado, revoltado. Mas um ponto muito importante, que isso tudo vai passar. Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, talvez deixe que você enfrente todas essas humilhações, esses desprezos. Porque a vida com o Senhor, não pense você que é um mar de rosa. Sendo cristão, muitas vezes vão desprezar, humilhar. Mas o milagre, ele está à porta. Lembre-se disso e lembre da saliva dos olhos. O milagre está à porta. O fato é
que, embora Jesus colocou a saliva nos olhos dele, o importante é vir depois, é um milagre acontecer. Quinta lição especial que nós encontramos aqui é que esse homem começou a enxergar, mas viu árvore andando. Árvore parecendo homem, olhando para os homens, ele estava vendo árvores. Vejo homens como árvores. Olha, eu não sei se eu já vi homens como árvores, mas eu já vi homens parecidos com cão. Eu já vi homens parecidos com ferro. Eu já vi homens parecendo com animais selvagens. E me entenda, muitas vezes nós colocamos os olhos em pessoas que, quando a gente descobre realmente quem é, você diz: isso não é ser humano, isso não é uma pessoa, isso não é uma mulher ou um homem, é um monstro. Muitas vezes eu tive que lidar com alguns monstros, entre aspas, pessoas que fizeram coisas horríveis com outras pessoas, e o meu coração ficava entristecido. Eu ficava pensando: o Senhor morreu na cruz por esse. Aí o Espírito Santo me lembrava: mas morreu na cruz também por você, você também não valia muita coisa não. Mas o fato é que muitas vezes a gente coloca os olhos nos homens e nós nos decepcionamos, porque parece que nem homens são, nem ser humano é. Este estava vendo homens parecidos com árvores. Talvez você tenha visto muito ser humano parecido com qualquer outra coisa, menos ser humano. Portanto, coloque os olhos em Deus. Principalmente nesses dias de pandemia, em que dinheiro foi colocado nas mãos e essas pessoas usaram, fizeram política, fizeram as suas campanhas, e não há leito, não há vaga, não há respirador, não há oxigênio. Por isso, não dá para colocar os olhos nesses homens. Coloque os olhos em Deus, em nome de Jesus. Porque a gente vê homens parecidos com árvores, tais como esse cego que acabara de enxergar. Vamos ainda para a sexta lição, bem rapidamente, que nós encontramos o modo perfeito de Jesus agir. Jesus, ele é tremendo, porque o texto nos revela que quando aquele homem está vendo árvores parecidas com homens, ou homens parecidos com árvores, então o texto nos revela que Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos. O segundo toque. Ah, quantos de nós precisamos do segundo toque? E quando olhamos ainda para a palavra de Deus, nós vemos Pedro, que andou com Jesus, esteve ao lado dele, mas assim que Jesus subiu o assunto ao céu, ele disse assim: vou pescar, vou voltar à velha vida, vou pescar. Mas naquela pescaria que nós já vimos aqui, houve o segundo toque do Senhor Jesus. Toque esse que mudou a história de Pedro, que foi tocado pelo Espírito Santo e fez uma mensagem tão poderosa que 3.000 se converteram. E ainda,
Pedro e João, que ia para o templo para orar e falar com Deus. O paralítico estendeu a mão, pedindo, ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pedro recebeu um segundo toque. E o Senhor sabe dar um segundo toque na nossa vida, que muda, que transforma, que faz algo tremendo. Quantos de nós não precisamos de um segundo toque? Talvez você está agora vivendo e convivendo com essa pandemia e precisa de um segundo toque, porque você está a ponto de explodir. Quero te dizer que Ele está pronto para lhe tocar e você enxergar perfeitamente. E a última lição especial do texto é que Jesus disse: não entre na cidade, não retorne, não entre na aldeia. Verso 26, Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Não entre na aldeia. Não volte, não retorne ao mundo do Egito. Lembra que a gente cantava uma música que tem um fundo especial? No Egito escravo fui, sim, sim, assim. Todos nós que um dia encontramos Jesus, vivíamos no Egito, ou era escravo no Egito, escravos de Satanás. Éramos justamente aquele que Satanás dominava. Mas no Egito escravo fui. Sim, sim, assim. Mas depois que Jesus nos libertou, não dá para voltar para a aldeia. Você conhece pessoas que voltaram para a aldeia? Jesus disse: olha, agora vai para sua casa, não volta para a aldeia. Eu sei que alguns que têm um problema com vício de bebida alcoólica não pode passar perto sequer de um bar. Ele tem que ir para outro caminho, para outra direção. O que tem vício da sexualidade não pode voltar, não pode brincar. O Senhor nos manda fora da aldeia, dizendo: volte para casa, volte para casa. Olha, talvez essa mensagem é para você que está voltando para a aldeia, está a caminho de volta para as coisas do mundo, do pecado, de como vivia antes. O Senhor está dizendo: vai para casa, esse aí não é teu lugar não. Aí não é teu lugar. A maioria de nós já passou aquele que, quando criança ou adolescente, a mãe disse: você vai em tal lugar e volta para casa, hein? Não passa, porque senão... E a gente, desobedecendo os pais, passamos no lugar que não devia. E a coisa aconteceu assim como os pais nos disse que iria acontecer. Portanto, não volte para a aldeia, não volte para o caminho do pecado, não volte para a velha vida. Agora, com essa pandemia, com a igreja parada, alguns estão indo ao caminho da aldeia de novo, da onde o Senhor tirou para fazer o milagre. Não volte para a aldeia, vá direto para casa e para a casa do Pai. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem especial. Eu sei que o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. E que possamos aprender com a Tua palavra. E em nome de Jesus, olhar somente para Ti. É em Teu nome que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém? Nós vamos para a nossa ilustração. E antes da nossa ilustração, eu vou dar uma sentadinha aqui. Vou virar um pouquinho aqui, tenha paciência comigo. Isso, vamos ver se vai acertar aqui sem cair. Eu vou sentar aqui um pouquinho. Aê, beleza? Vamos acertando aqui. E eu quero fazer os pedidos aqui. E eu tenho vários, que a gente estava no culto agora mesmo. Eu tenho vários pedidos de oração.
Mas antes eu quero ler a história de Spurgeon para você. A nossa ilustração é para que a gente aprenda com a história de Spurgeon. Agora que você está muito próximo sempre a alguém que partiu ou está partindo, a história de Spurgeon diz assim: nos últimos dias, ou nas suas últimas palavras, no leito da morte, dirigidas à sua esposa, foram estas. Spurgeon, ou Carlos Spurgeon, foi um grande pregador, e a palavra no leito de morte foi essa: ó querida, tenho gozado um tempo muito glorioso com o meu Senhor. E ela, ao ver por fim o seu marido passara para o outro lado, caiu de joelhos e com lágrima exclamou: ó bendito Senhor, eu te agradeço o tesouro que me emprestaste no decurso desses anos. Agora, Senhor, dá-me força e direção durante todo o futuro. 6.000 pessoas assistiram ao culto de funeral. No caixão estava uma Bíblia aberta, mostrando este texto usado por Deus para convertê-lo. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. O cortejo fúnebre passou entre centenas de milhares de pessoas, postadas em pé e nas calçadas. Os homens descobriram-se a passagem do cortejo e as mulheres choravam. O túmulo simples do célebre príncipe dos pregadores no cemitério de Norwood testifica a verdadeira grandeza da sua vida. Ali estão gravadas as humildes palavras que são as seguintes: aqui jaz o corpo de Carlos Randall Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui jaz o corpo de Carlos Randall Spurgeon, esperando o aparecimento de seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Querido, vemos que esse pregador, ele simplesmente, ao falecer, estas palavras refletem o que todo cristão, quando morre, ele deve pensar. Estamos aguardando, finalmente, o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Olha, eu tenho aqui a família do seu João, o vizinho, lá da casa da minha mãe, que faleceu, que o seu João faleceu, era o homem que vendia ovo na região nossa, lá da Vila Lemos, Proença, seu João, e a família está enlutada, está pedindo oração. Também a família do seu Amaro, que está pedindo oração, e seu Amaro já está junto com o Senhor. A irmã Terezinha, ela tem estado andando em fidelidade há tantos anos, e agora ele já está junto com o Senhor. Ela orou 15 anos pelo seu amado, seu marido, e agora ele está junto com o Senhor. Também a Raíssa pede oração por ela, o sogro aqui da Cláudia, filha da Maria Luísa, o seu
Paulo, que está enfermo, também a Rita, que pede pelos seus familiares, lá em Aguaí, que estão todos com Covid, o Édio, a Cida, Dona Dorica, o Eduardo, restauração aí da sua saúde, recuperação da cirurgia, o senhor Luiz e a Dona Mary, que perderam seu único filho para o Covid. Que triste, que coisa triste. A Sônia, mãe da nora da Dona Lourdes, a Maria Augusta, aqui, que a Giovana pediu, o Tiago, sobrinho da Dona Lourdes, o Tiago é vizinho, o sobrinho é o Gerson. E também os pedidos que apareceram agora no nosso Face. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós não podemos deixar de orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes, por aqueles que estão trabalhando de frente com o Covid, pelos hospitais, que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que cada um desses pedidos que foram apresentados ao Senhor e esses, ó Deus, que estão sendo colocados na tela deste celular, que o Senhor, ó Deus, possa entrar com graça, providência, em nome de Jesus. Ó Deus, a Dona Maria das Neves, mãe da Jean, eu quero lembrar que o Senhor possa tocar sobre ela, sobre o Tiago, vizinho da Dona Lourdes, o Gerson, sobrinho da irmã Lourdes. Ó Deus, a Sônia, ó Deus, que o Senhor possa estar sobre ela, e a Maria Augusta. Ó Deus, o senhor Luiz e a Dona Mary, que perdeu o seu filho, tem misericórdia, a dor é tão grande, ó Pai. O Édio, a Dona Cida, a Dona Dorica, que estão com Covid, que o Senhor toque em nome de Jesus. Sobre a família da Rita toda, que está passando momentos difíceis, estenda as suas mãos, Senhor. Ó Deus, o seu Paulo, o sogro da Cláudia, que o Senhor toque e cure em nome do Senhor. A Raíssa, que pede por ela, que a mão do Senhor possa estar sobre ela. Também a Dona Terezinha, que o Senhor possa estar sobre ela, confortando o seu coração. O pastor Amarildo, ó Deus, a Conceição, nós clamamos por eles, Senhor Jesus. A família do seu João, que Deus tem, que perdeu o seu esteio, que o Senhor possa confortar e consolar em nome de Jesus. Pai, nós suplicamos o teu favor sobre a nossa vida agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te dê uma noite de paz, dormir em paz, porque aquele que cuida de você, esse não dorme, mas está sempre junto de você, em nome de Jesus. Amém. E uma boa noite em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus assim o permitir.